Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal Bruno Universo e olha quem tá dando as caras aqui, sou eu mesmo. Primeiro vídeo do ano, eu tô aqui pra trocar uma ideia com vocês e hoje eu quero falar com vocês sobre doença mental, mais especificamente sobre bipolaridade, tá ligado? Bom, eu sei que muitos gostam das coisas que eu faço nesse canal, que eu já fiz nesse canal, só que poucos sabem, mas até eu mesmo nem sabia até pouco tempo atrás, mas eu sou uma pessoa bipolar. E quando eu descobri que eu era uma pessoa bipolar, isso explicou muitas coisas sobre mim, inclusive coisas dos meus comportamentos, como por exemplo, eu descaso, por exemplo, para fazer vídeo pro meu canal, tá ligado? É algo que eu não consigo manter uma frequência, eu meio que só consigo fazer quando eu me sinto à vontade. E isso eu descobri por causa da bipolaridade também. E eu vim conversar com vocês um pouco sobre como eu me sinto, sobre como isso afeta a minha vida e sobre como você também pode sofrer disso e como descobrir se você sofre disso, sabe? E mais importante, o que fazer se você acha que sofre disso. Bom, vamos lá. Eu descobri que eu tenho bipolaridade porque eu me consultei com um psiquiatra e a psicóloga e eu cheguei a tomar remédio para estabilização de humor, como lítio, com um outro que eu estava tomando até certo tempo atrás. Só que atualmente eu não estou fazendo tratamento. Eu sei que isso é errado e eu já tô tomando jeito quanto a isso, já resolvi isso. Mas não se preocupem porque eu vou começar a fazer tratamento no CAPS da cidade que eu moro. Inclusive, dependendo da cidade que você mora, você pode utilizar serviço como CAPS para ter terapia, tá ligado? Enfim, é algo que nós que somos bipolares precisamos ter com frequência para que a gente consiga ter noção do que a gente tá fazendo, pensando e sentindo. Desde os meus primeiros anos da vida adulta, assim, fim da adolescência, entre, por exemplo, 17 anos até os 21 anos, eu passei por uma completa transformação na minha vida. Eu terminei uma fase que foi a fase escolar e comecei a viver a vida adulta. Nisso eu comecei uma faculdade lá em 2013, com 17 anos ainda, e eu durei apenas um semestre nela. A partir desses anos, desses meus primeiros anos da vida adulta, eu comecei a passar por mais situações de estresse e as minhas reações eram muito drásticas, eram muito desproporcionais também. Só que esse tipo de coisa só ficava perceptível para a pessoa que convivia comigo, que no caso era minha mãe, sabe? Então minha mãe era a única pessoa que experienciava essas alterações de humor, só que ela também não entendia por falta de informação ou por falta de divulgação desse tipo de assunto. Ela não compreendia que isso poderia ser uma doença mental. Então, anos foram se passando e eu continuei com esse tipo de sentimentos, sabe? Então meu humor mudava muito drástico e eu me sentia irritado por coisas aleatórias, sabe? Coisas aleatórias conseguiam ter o poder de me irritar instantaneamente ou de me afetar instantaneamente a ponto de que toda a minha fisionomia mudasse, sabe? Eu passei anos vivendo assim, anos. Até que nos últimos anos, como eu comecei a me relacionar com mais pessoas, como por exemplo, eu comecei a namorar, comecei a ter mais amigos, esse tipo de reações, esse tipo de comportamentos foram se mostrando mais para as pessoas. E claro, ninguém é obrigado a gostar de alguém que tem esse tipo de comportamento, sabe? É algo que nós, como bipolares, temos que cuidar pelo resto da nossa vida, porque isso não tem cura, é uma doença incurável, é crônica. Então, o modo como a gente vai lidar com as situações de irritabilidade e impaciência diz muito sobre como a gente vai lidar com as nossas pessoas que nos amamos ao nosso redor. E esse tipo de comportamentos que o bipolar tem, eu tinha nos últimos anos a um nível de que influenciava a vida das pessoas que estavam comigo, como por exemplo das minhas namoradas, além da própria vida com a minha mãe, sabe? Então, a pessoa que se vê na situação, ela se encontra em um dilema, sabe? O dilema é o seguinte: ou você tenta encontrar um tipo de resolução para esse tipo de problema e existe, ou você vai acabar sendo isolado e vai acabar perdendo pessoas que te amam por esse isolamento, por não querer sair da situação que você se encontra, sabe? Então são grandes eventos que acabam nos fazendo refletir sobre e nos colocam em perspectiva a nossa atuação com as outras pessoas, fazendo-nos ter a escolha de mudar esses comportamentos para ter uma relação melhor com as pessoas ou não, continuar sendo quem você continua sendo e seguindo sua vida com as pessoas se afastando de ti. Então, depois de me encontrar nesse dilema, eu resolvi melhorar a minha vida, melhorar a minha cabeça e ir atrás de tratamento. Para que você entenda, para que você que está assistindo entenda e não tenha noção nenhuma sobre isso, eu vou explicar um pouco sobre como é a bipolaridade. Segundo o blog Vida Saudável do Hospital Albert Einstein, o transtorno bipolar ou a bipolaridade é um distúrbio psicoemocional caracterizado pelas mudanças extremas de humor,
humor, indo de sentimentos de depressão para sentimentos de mania e de euforia. Esse transtorno é caracterizado em 3 tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. No tipo 1 são predominantes os tipos fortes e rápidos de mania, seguidos por alterações do tipo depressivas ou mistas, que no caso são alterações com depressão e mania ao mesmo tempo. A tipo 2 é caracterizada por episódios de mania mais a menos, e a tipo 3 é caracterizada pela ciclagem maior entre os estados. Sendo assim, nesse caso, os períodos depressivos podem durar anos, e podem ser seguidos por vários episódios de mania como num ciclo eterno, sabe? Os episódios depressivos, como o próprio nome já diz, são caracterizados por sentimentos de tristeza, desesperança, agonia e muitos outros sentimentos que têm como característica a baixa vitalidade do indivíduo. E nesse caso também pode haver ideações suicidas. Os episódios maníacos são aqueles em que as pessoas têm picos de energia e alto astral. Nesses períodos, em muitos casos, estão presentes comportamentos de risco, como o engajamento em sexo sem proteção, compras e gastos desenfreados, uso e abuso de drogas e a tomada de atitudes precipitadas. Os sintomas do transtorno bipolar são irritabilidade, esquecimentos, fala compulsiva, falta de energia, picos de energia, gastos compulsivos, alterações no sono, alternações entre os estados de humor e ideações suicidas. O tratamento pode ser feito a partir do uso de remédios com a ajuda da psicoterapia, junto com a análise, junto com o psicólogo, para você saber um relatório e ter o controle do seu quadro. Além das medicações da terapia, um estilo de vida balanceado com alimentação baseada e com exercícios físicos e também a procura por um hobby ajudam a melhorar o estilo de vida de alguém que tem bipolaridade. O transtorno bipolar atinge cerca de 4% das pessoas em idade adulta. O número de pessoas diagnosticadas com esse quadro pode chegar a 6 milhões só no Brasil. É uma doença crônica e suas possíveis causas são fatores genéticos, problemas hormonais e eventos traumáticos e situações de abuso. Bom, no meu caso eu posso dizer que isso pode ter sido causado por fator genético, porque eu acredito que os meus pais também possam ter, né, esse tipo de doença psicológica, mas também por fatores externos, como também estresse, enfim. E isso é algo que interfere muito na minha vida, na vida de quem tem bipolaridade, porque isso acaba nos segurando, sabe? Muita gente tem muito potencial para fazer muita coisa boa e muita coisa incrível, só que as pessoas são subestimadas e acorrentadas até pelas próprias doenças mentais. Então, a própria doença mental faz a pessoa não ser o que ela poderia ser, ela tira o potencial de uma pessoa com potencial, sabe? E é o meu caso, eu parei de fazer vídeos, eu tô há muito tempo sem fazer vídeos, eu sempre tive vontade de continuar, só que parece ser muito mais difícil do que realmente é, e só quem tem uma doença assim, psicológica, vai entender do que eu tô falando. Por isso que a única saída para consertar isso tudo é tentar achar um tratamento, seguir ele à risca e seguir atitudes e comportamentos que vão melhorar a sua vida, como por exemplo, fazer atividade física. É engraçado porque eu quero muito ter um sucesso na minha vida e esse tipo de coisa atrapalha eu chegar nesse lugar que eu quero. Então é muito difícil não ser impaciente, não ter o sentimento de impaciência quando você é uma pessoa bipolar. Só que é horrível ter esses sentimentos. Eu, como uma pessoa que age dessa forma, acho horrível agir dessa forma. Eu acho horrível tudo que é causado por esses sentimentos. É impressionante o quanto isso já prejudicou minha vida no passado e continua prejudicando a minha vida simplesmente por uma condição que eu não consigo controlar por mim mesmo, sabe? E isso é a coisa mais triste das doenças psicológicas. Você não consegue fazer muita coisa por você mesmo, você precisa de uma ajuda externa, né? No nosso caso, a gente tem sorte de ter os remédios à disposição e a ciência, mas é triste ter que depender dessas coisas, apesar da gente ter muita sorte de ter à disposição essas coisas. Recentemente também passei por um evento traumático, que foi a perda de um pet, um animal de estimação. Isso me fez questionar sobre o ego humano e quanto o ego humano é patético. Se um animal, um simples animal, tem a capacidade de dar amor e receber amor e terminar sua passagem aqui na Terra apenas fazendo isso, sem fazer nenhum julgamento, sem fazer nada de mal para nenhum cão, para nenhuma pessoa, sem fazer nada. Por que nós, como humanos, não conseguimos fazer também a mesma coisa? E a partir daí eu entrei numa reflexão e eu passei a odiar o meu ego. Eu acho o ego uma coisa escrota, o ego só traz coisas ruins para nós humanos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, quem sabe eu volte a fazer vídeos falando com vocês, falando coisas que vêm na minha cabeça, e, enfim, compartilhando sentimentos, experiências e ideias, tá ligado? Bom, se você gostou desse vídeo, eu fico muito feliz de ter visto esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa aquele like maroto, se inscreva no meu canal e deixa aquele comentário também falando sobre sua experiência, o que você acha, etc. Beleza? Tamo junto, é nóis e até mais.